Olá amigos e irmãos do canal Conceito Bíblico, olha aqui mais uma vez eu digo para você, seja muito bem-vindo a este nosso canal. Amigos, queremos agradecer por vocês aí pelos 573 inscritos que nós temos aqui no nosso canal. Queremos chegar até o final do ano a 1000 inscritos, né? Falta pouco. Pois é, amigos, nós estamos numa série aqui, uma série especial, estudando o capítulo 13 de Apocalipse. Com o título Apocalipse 13. Isso realmente poderia acontecer? Já fizemos uma viagem histórico-profética dentro do capítulo 13 e estamos estudando especificamente só a primeira besta, né? Já falamos para vocês nos vídeos anteriores, você pode ver lá no nosso canal, nós temos uma playlist só sobre essa série. E falando nos vídeos anteriores, fazendo uma abordagem histórica do capítulo 13, estamos basicamente estudando a primeira besta, que nós já colocamos no nosso vídeo, nos outros vídeos, que representa o papado, ok? Estudamos algumas características e semelhanças que existem aí entre a primeira besta de Apocalipse 13 e o chifre pequeno de Daniel 7. Você vê lá que tem um vídeo só sobre isso. E nós já vimos aqui, estamos dando um bom tempo, período ali em que o papado recebeu autoridade político-religiosa, e vimos o que estava impedindo o levantar dessa primeira besta, que eram as 3 tribos arianas, né? Que foram derrotadas e de repente esse chifre, essa besta subiu. E nós vimos que ela teve seu período de domínio de 1260 anos. Mas chega um momento em que essa besta recebe uma ferida mortal. E vimos que foi o cumprimento exato ao final de 1260 anos em que ela estava dominando. Em plena Revolução Francesa, o general de Napoleão Bonaparte, Alexandre Berthier, invadiu a Capela Sistina e prendeu o Papa da época, Pio VI. Só que a profecia anuncia, como diz aqui o versículo 3, né? Diz lá que a gente viu, versículo 3 do capítulo 13. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte. 1798. Revolução Francesa, já falei. Aí diz, mas essa ferida mortal foi curada. Tá? Nós estamos vendo hoje, diante dos nossos olhos, o processo de cura da ferida mortal que foi dado ao papado. Vimos quando começou a surgir os estados democráticos, o papado teve que se revestir de uma nova roupagem para poder se adequar à política mundial. Aí quando chega lá em 1929, Benito Mussolini devolve partes das terras do Vaticano e alguns direitos que tinham sido tirados dela na Revolução Francesa. Vimos também que o papel importante que a Igreja Romana, o Vaticano, teve na concordata com a Alemanha. E vimos também o papel importantíssimo que o papado na época, encabeçado ali por João Paulo II, junto com Ronald Reagan, tiveram para a queda do comunismo na Polônia e, consequentemente, na União Soviética, a extinta União Soviética. Tá? E também a profecia anuncia o seguinte, o versículo 13. Nós estamos vários esses tópicos aí, né, que está demonstrando que de 1929 até os nossos dias, não é que a ferida mortal foi curada em 1929. Ali deu-se início ao processo de cura, que é o que eu creio. Deu-se início ao processo de cura. E a gente está esperando também o cumprimento completo, né, que essa cura vai ser completamente curada, essa ferida vai ser completamente curada. E nós vamos ter uns vídeos especiais só falar sobre isso, tá? O que vai possibilitar a cura definitiva dessa ferida. E a profecia anuncia, né? Foi dada uma ferida mortal, essa ferida mortal foi curada. Aí diz, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Um outro tópico que nós vamos estudar hoje, o que nós estamos vendo também vagarosamente essa profecia em processo de cumprimento, né? Porque quando você
você vê ali, dá uma voltinha, um salto no passado, não muito longe, né? Próximo aqui. Você, ao ler ali as principais jornais e revistas de notícias que circularam na semana da morte de João Paulo II, jamais se poderia concluir que o secularismo estava em alta e a religião em baixa no mundo ocidental. Imagens de pessoas ali chorando, orando, segurando velas e fazendo o sinal da cruz eram frequentes tanto na mídia impressa, quanto na mídia eletrônica. Em que outras circunstâncias, por exemplo, a popular revista norte-americana Time publicaria estas palavras: Jesus Cristo é a resposta para as interrogações da vida humana? Em que outras circunstâncias eles publicariam isso? Ou, por exemplo, a revista Newsweek, em que circunstância ela faria uma matéria de capa intitulada Vá com Deus? Algumas semanas após o funeral de João Paulo II, a gente ouvia ali adventistas em toda parte dizer o seguinte: olha, toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Por que eles falavam isso? Porque eles consideraram a vida desse Papa e a fascinação mundial pelo seu funeral. Alguns adventistas consideravam isso como um cumprimento profético. E com boas razões, né? Kenneth Woodward, né, da revista Newsweek, de modo brilhante afirmou que João Paulo II, abre aspas para ele, de acordo com ele, diz que João Paulo II transformou a figura do Papa, que até então era um ícone distante, no rosto familiar, o rosto dele. E fecha aspas. Então, durante sua eleição, em 1978, João Paulo II, com 58 anos de idade, ele consagrou-se o mais jovem Papa em 132 anos. Por ser muito dinâmico, 3 meses após sua nomeação, ele visitou a República Dominicana e o México. E essa foi a primeira das 104 peregrinações que marcaram seus 26 anos de atuação como pontífice máximo na Igreja Católica. Tá? E durante esse tempo, ele viajou, para você ter uma ideia, o equivalente a 3 vezes a distância da Terra à Lua. E de acordo com David Van Biema, da revista Time, abre aspas, de acordo com ele, o mundo era um palco e o Papa estava determinado a percorrer cada centímetro dele. Fecha aspas. E o percorreu ali, pois durante sua gestão, João Paulo visitou, para você ter uma ideia, 129 dos quase 200 países do mundo. Esse Papa ele fez mais viagens fora de Roma que todos os outros papas juntos e foi visto pessoalmente por mais pessoas que qualquer outra figura mundial, religiosa ou política. Ele se via como o sucessor não apenas de Pedro, mas também de Paulo, que nunca conseguiu ficar parado, estando sempre em constante movimento. Tá? João Paulo II, para você ter ideia, ele exercia grande influência sobre as pessoas. Ele sabe que ninguém lê as encíclicas de um Papa morto. Foi o que disse, né, o arcebispo da Filadélfia, John Rigali. É por isso que ele vai às ruas. Ele ia às ruas. E talvez dure apenas 1 minuto, mas é como se as pessoas tivessem 10 anos de mais íntima experiência mística. Para muitas delas, esse era o momento em que elas poderiam dizer: vi outra possibilidade na vida. Gente, o programa de viagem de João Paulo II era suficiente para deixar exausta a maioria das pessoas que o cercavam. Contudo, houve outras realizações igualmente impressionantes. Primeiro, ele falava 8 línguas. E quando conhecia a língua da pessoa que fazia uma pergunta, ele respondia naquela língua. Em 1989, quando se encontrou pela primeira vez com Mikhail Gorbachev, ele era o primeiro-ministro soviético, eles conversaram durante 8 minutos em russo. Segundo, os discursos e textos de João Paulo II compreendem 150 espessos volumes. Todo o discurso, né, de João Paulo II, colocado em texto,
diz que deu 150 espessos volumes impressos, né? Então outro ponto também, terceiro, ele também completou uma difícil tarefa iniciada por seu predecessor, Paulo VI, que foi a revisão do extenso código de lei canônica da igreja. Ele revisou, ele editou, corrigiu todo o documento, linha por linha. Para você ter uma ideia, o impacto de João Paulo II em sua própria igreja foi bastante intenso. Alguns dados importantes, por exemplo, durante seu pontificado, o número de membros da igreja aumentou 41%, de 737 milhões em 1978, passou a 1,5 bilhão em 2003. O crescimento católico na África foi de 168%. E o número de sacerdotes africanos aumentou 237%. João Paulo II, ele nomeou 150 cardeais durante sua gestão como Papa, sendo que 44 foram empossados de uma só vez em fevereiro de 2003. E 7 meses depois, em setembro, ele nomeou mais 31. Então, João Paulo II era famoso por ser doutrinariamente muito conservador. Isso foi o seu conservadorismo, né? O seu conservadorismo inevitavelmente dominaria a igreja nos próximos anos, pois de 117 cardeais de 52 países que se reuniram em Roma em 18 de abril de 2005 para escolher seu sucessor, 114 haviam sido nomeados por ele. Esse apego às tradições continuou também com o Bento XVI, pois quando ainda era prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, talvez você não saiba, mas essa Congregação para a Doutrina da Fé era o que antigamente era conhecido como Tribunal da Inquisição. Pois é, quando o Bento XVI era prefeito dessa Congregação para a Doutrina da Fé, no Vaticano, Bento XVI foi, ao longo de 25 anos, o responsável pela defesa da doutrina de João Paulo II dentro do Vaticano, okay? Dentro da Igreja Católica. Por isso, meu amigo, a gente percebe assim quão importante foi o papel desse Papa que ficou marcado na história mundial. Mas eu digo, ainda não é o cumprimento da profecia. Toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Não. Posso dizer também, quem sabe possa ser o início do cumprimento da profecia, que diz que toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Pode ser o início. Coisas mais espetaculares iremos ver pela frente. Imagine vocês, a gente já está vendo diante dos nossos olhos aí, né? União de católicos, protestantes, pentecostais, espíritas, união de todas as religiões, encabeçado pelo papado. Pois coisas estrondosas, coisas espetaculares irão vir pela frente. Valeu aí pela sua paciência, amigo. Nos encontramos no nosso próximo vídeo. E o nosso conceito bíblico é: certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Valeu por ter nos acompanhado.